Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Shalom de Deus, povo abençoado. Nesta semana, nós vamos começar a falar sobre algo que, durante toda a pandemia, eu me levantei para falar sobre dores, dores emocionais, sobre restauração emocional. Por que eu comecei a falar? Porque essa é uma área que Deus me levou. Talvez por eu ter sido uma pessoa tão destruída, ou por ter assistido tanta destruição ao meu redor. Talvez por ter sido criada dentro de uma família tão disfuncional. Ou talvez por ver dentro da igreja tantas pessoas sofrendo e todo mundo sempre falando: ah, não, depressão é falta de fé. A ansiedade é falta de oração. Então, eu via que tinha alguma coisa que a gente precisava aprender na palavra de Deus e eu comecei a ver que Deus fala o tempo todo de emoções. Ele diz que Jesus foi um homem de dores e que ele sentiu todas as dores, as nossas dores. Ele não está falando só do momento da cruz, das dores da cruz. Ele estava falando da dor da traição, da dor do abandono, da dor da rejeição, a dor da humilhação. Foram todas dores que Jesus sentiu. Eu falei só algumas, foram muitas dores que Jesus sentiu em todo o seu decorrer, do seu ministério aqui na terra. Ele conheceu o desprezo, ele conheceu o desvalor, ele conheceu a falta de amor. Ele conheceu todas as nossas dores, mas ele veio para nos ensinar que existe um caminho de restauração, não importa qual a tua história. Se ele tivesse vindo à Terra e ele tivesse nascido numa família rica, onde ele nunca tivesse vivido dificuldades ou humilhação, mas ele veio numa família muito pobre, numa cidade desprezada, pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Então ele veio mostrar para a gente que há um caminho de restauração e ele é este caminho de restauração. Jesus falou de medo, falou do medo que estava dominando os discípulos no meio da tempestade. Jesus falou sobre ansiedade, ele até ensinou, não ande ansioso, não é? Então Jesus falou de tudo, de todas as nossas dores. Ele também veio mostrar o caminho da restauração quando ele abordava pessoas destruídas emocionalmente, como a samaritana e tantos outros, os seus próprios discípulos, os seus 12 discípulos eram pessoas muito destruídas, que ele apresentou o caminho da vida e o caminho da restauração. Bom, eu queria não começar por uma pessoa especificamente para falar de dores, porque nessa semana nós vamos falar de algumas pessoas, mas eu queria começar por uma parábola onde Jesus ele trata de perdas. As dores elas são ocasionadas por perdas e perdas, impactos, frustrações, traumas. Mas uma das coisas são as perdas. E em Lucas capítulo 15, são parábolas. Eu amo parábola, eu amo dar aula sobre parábola. E ali nós temos um conjunto de parábolas que eu costumo chamar de parábolas dos achados e perdidos. Sim, os achados e perdidos celestiais. Porque fala de 3 situações de perda e 3 situações de resgate. A primeira situação, em Lucas capítulo 15, ele fala da ovelha perdida. Ele fala da ovelha perdida, e uma ovelha perdida é alguém que andava, uma ovelha que andava num rebanho, num grupo, e se afastou, e se isolou, e se perdeu, e não conseguiu o caminho de volta, mas o Senhor resgatador foi atrás, aquele que cura, aquele que resgata. O Senhor diz que ele foi atrás do pastor. E o pastor ficou muito feliz quando encontrou a sua ovelha perdida. A ovelha é um animal. Mas agora vamos falar de você. Você muitas vezes está andando com as pessoas e você começa a se sentir, a tua solidão é uma solidão interior. Parece que ninguém te ama, ninguém te entende, ninguém se importa com você, mas você tem um grupo de pessoas, você tem um grupo de pessoas na escola, no trabalho, na igreja, ou até mesmo dentro de casa.
E a solidão não é a ausência de pessoas, é uma sensação. Não é só a ausência de pessoas, é uma sensação. Você tem um sentimento de que está sozinho, que ninguém liga para você, de que ninguém se importa, que se você morresse não faria falta. Isso é um sentimento. O que acontece quando você começa com essa sensação? Você começa você se sente abandonado e você começa a se auto-abandonar. E quando você se auto-abandona, você se isola. Nós temos na Bíblia pessoas que se isolaram. É só você lembrar do profeta Jonas. O profeta Jonas, primeiro, ele fugiu de Deus, do plano de Deus. Mas por quê? Por causa de uma ferida emocional. Ele tinha raiva, ele tinha mágoa dos assírios, e Deus mandou pregar para os assírios. Então ele não tinha superado essa dor. E ele sentia que nem Deus o entendia. E ele se isolou. E ele foi para o porão do navio. Primeiro ele se isolou indo para uma viagem sem volta. Então, muitas vezes, quando você se isola, você vai para uma viagem sem volta. Não se isole, se recuse. Mas eu já me isolei. Mas hoje você vai fazer um caminho de volta. Você vai buscar ajuda. Busque ajuda primeiro de Deus e depois busque ajuda de alguém que você confia. Tem alguém que você confia. Busque ajuda dessa pessoa. Você vai ver que você tinha criado na sua mente que ninguém te ajudaria, mas vai te ajudar sim. Então, Deus, ali Jesus, na parábola de Lucas 15, ele foi até a ovelha para mostrar que ela era importante, que ela era amada, autoaceitação, amor. Ele queria que ela se sentisse, olha, eu te amo, eu te aceito e eu te valorizo. Então, se ame, se aceite, se valorize, aceite a minha ajuda e vem de volta porque você faz falta. Você é insubstituível. E eu digo que hoje Jesus está falando isso para você. Você faz falta. Volta para o meio dos teus amigos, volta para o meio da tua igreja, volta para o meio da tua família e, acima de tudo, volte para Deus. Saia desse isolamento, saia, porque você está num cárcere mental. Os seus pensamentos estão te aprisionando, mas eu digo, hoje é dia de você se libertar em nome de Jesus. Então essa ovelha resgatada se sentiu amada e todas as necessidades dela foram supridas, de comida, de água, de cuidado. Deus vai suprir hoje as tuas necessidades, tenha certeza. Toda a tua necessidade de amor Ele vai te dar, de aceitação e de valor Ele te dá agora, porque se você acha que ninguém te ama, Ele te ama. Se você acha que ninguém te valoriza, Ele te valoriza. Segunda parábola, o filho perdido. O filho perdido, o filho pródigo, foi um processo de autodestruição. Quando nós temos um emocional fragilizado, nós fazemos más escolhas. O filho pródigo, ele trocou o essencial pelo trivial. O que era essencial era a proteção, era a casa do pai, e ele trocou pelo trivial, pelo prazer, porque ele queria, na verdade, esse menino tinha uma necessidade de agradar os outros e de se sentir amado pelos outros, por isso que ele gastou o dinheiro dele todo com amigos. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade de ser valorizado. Tem pessoas que têm uma baixa autoestima tão acentuada que vai se autodestruir para que outros o amem. É assim que adolescentes entram nas drogas, é assim que muitas pessoas, você nem quer falar mal daquela pessoa, mas porque você quer ser aceito por aquela pessoa que está falando mal, você não se posiciona e você se torna ouvinte e depois você está se destruindo com essa atitude, porque saudável seria você colocar um limite. Não, eu não quero ouvir. Porque se você tiver um problema com essa pessoa, vai lá e fala com ela, mas eu não quero ouvir sobre essa pessoa, ou eu vou até lá com você. Isso é saudável, isso é uma pessoa restaurada e curada. Então, o filho pródigo, ele estava num processo de autoabandono, de autodestruição, mas ele teve um dia que ele caiu em si e disse, eu estou acabando com a minha vida, minhas escolhas. Quando você permite amizades tóxicas fazerem parte da tua vida, quando você permite relacionamentos tóxicos fazerem parte da tua vida, você está se autodestruindo. Então diga hoje,
Eu quero, como filho pródigo, voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai é saber que eu tenho amor, eu tenho valor, eu tenho resgate à minha disposição e eu não quero mais ser destruído por essa fragilidade emocional. Eu escolho ser restaurado por Deus, ser curado. Eu quero uma história nova. Eu quero a história que Deus escreveu para mim. Eu não quero a história que o inimigo escreveu para mim e nem a história das minhas más decisões que acabam sendo escritas por mim mesmo. Eu quero a história que Deus escreveu para mim. E a terceira é a dracma perdida. Uma mulher perdeu a dracma. Leia para as 3 parábolas. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Você sabia que as piores perdas sempre são dentro de você? É aqui dentro que você perdeu a esperança. É aqui dentro que você perdeu o amor próprio. É aqui dentro que você perdeu, que você não se conhece mais, você está irreconhecível. Você precisa de autoconhecimento. Você precisa entender qual é a tua fragilidade, qual é a tua força, quais são os teus pontos fortes para você, sabe, maximizar os teus pontos fortes, tomar cuidado com os teus pontos fracos. Então, aqui dentro que a gente perde a felicidade, aqui dentro que a gente perde a essência. E eu digo, olha, por causa de feridas, as pessoas se tornam irreconhecíveis como Saul. Saul perdeu a confiança dentro dele mesmo, ele não confiava nele. Ele não confiava nele porque ele não confiava nele, ele não confiava nas pessoas. Todo mundo estava querendo roubar o lugar dele. Era Davi, era todo mundo. Ele achava que todo mundo estava querendo roubar o lugar dele, porque ele perdeu coisas preciosas no seu interior. Tem pessoas que perdem a felicidade. Eu tinha perdido a capacidade de sorrir quando era criança, por causa de um trauma que eu tive. E foi quando adulta que alguém me chamou a atenção e disse assim: por que você nunca sorri nas fotos? Foi só aí que eu fui perceber que eu era uma pessoa que tinha perdido o meu sorriso, não era só nas fotos. Eu não sorria, eu não gargalhava. Por quê? Porque eu tinha perdido a felicidade aqui dentro. E eu digo, felicidade não são coisas, não são pessoas. Felicidade, você aprende a ser feliz. Você aprende a ser feliz com pouco, você aprende a ser feliz com aquilo que faz parte do teu dia a dia e você aprende a ser feliz com a história que Deus escreveu para você. Por isso, deseje ser curado e restaurado. Nós falamos de parábola dos achados e perdidos. Hoje é o dia de você se achar. Hoje é o dia de você se buscar um autoconhecimento, uma autoaceitação e um amor próprio que foi perdido. Aprenda a se amar, porque Deus te ama e você tem que se amar. Foi o que ele disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então aprenda a se amar em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Você não está sozinho, hein? Essa palavra foi para você. O que você perdeu no teu interior vai ser resgatado hoje em nome de Jesus. Senhor, eu coloco cada um desses corações fragilizados, cada um desses corações, Senhor, que sangram na Tua presença, que estão se sentindo sozinhos, abandonados, sem valor, sem importância nenhuma. Senhor, mostra como o Senhor mostrou através da Tua palavra. Senhor, que essas pessoas tenham o seu entendimento aberto, para que entendam que é uma carta que o Senhor escreveu para elas, ainda que você se sinta perdido. Eu me levantei nesta tarde para te resgatar, para te restaurar, para te curar e para te dar de volta, para te dar restituição de tudo aquilo que você perdeu. Seja restituído nessa tarde, seja restituído de paz, de alegria, de esperança, seja restituído agora de amor próprio, seja restituído agora de esperança, que a esperança seja restituída à sua vida em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura o teu povo que sangra, restaura agora e traz de volta aqueles que estão isolados para o convívio, Senhor, com os irmãos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E não esquece de ajudar o canal, hein? Essa semana vai ser toda sobre
restauração emocional. Você pode escrever nos comentários de que problema você quer que eu fale. É ansiedade, é depressão? Escreve aí nos comentários, eu vou ler e eu vou falar sobre o que você quiser que eu fale durante essa semana. Que Deus te abençoe, mas se inscreve no canal, curte, aciona o sininho e compartilha. Em nome de Jesus. Amém.